Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. A partir de hoje, nós vamos começar a pensar um pouco sobre as bem-aventuranças de Cristo. As bem-aventuranças fazem parte de um sermão, o Sermão do Monte, que seria a síntese do pensamento de Jesus. Ali, Jesus nos dá os verdadeiros pontos norteadores para todo aquele que deseja de fato ser um seguidor de Cristo. Hoje nós queremos falar sobre humilde de espírito num mundo arrogante. Há mais de 3 séculos atrás, Blaise Pascal, inventor da calculadora, observou que os homens buscam continuamente a felicidade. Ele disse que podem até mesmo se sentir infelizes a ponto de se suicidar, mas nem por isso deixam de buscar mais felicidade. Jesus nos faz lembrar de que a felicidade não é algo que existe fora de nós mesmos. Trata-se de uma qualidade ou de uma atitude interior. A busca insaciável do ser humano pela felicidade tem que se iniciar pela humildade de espírito. Mateus capítulo 5, verso 3, Jesus começa suas bem-aventuranças dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. A primeira pergunta é: por que Cristo colocou essa bem-aventurança em posição de destaque? Porque a humildade de espírito é a base e o alicerce de todas as demais graças que se seguem. Thomas Watson, ele disse o seguinte: querer que frutos cresçam sem haver raiz não é diferente do que desejar todas as demais graças sem esta humildade. Qual é o problema de compreender esta expressão? Não é fácil definir a pobreza de espírito, porque é uma qualidade rara. A não ser que Deus focalize em nosso coração o seu raio-x espiritual, nunca chegaremos à condição de sermos verdadeiramente humildes de espírito. É importante entendermos 2 palavras aqui para a nossa primeira reflexão. A primeira é a palavra makarios. No grego, significa bem-aventurado, afortunado, feliz. Esta felicidade não está ligada a fatores externos. Uma outra palavra aqui, que é muito importante compreendermos, é a palavra grega tokos. Tokos significa pobre, ou pobre como um mendigo. Significa aqui mais do que a mera dependência do trabalho do indivíduo para ganhar a soma mínima necessária para o sustento da vida. Pelo contrário, refere-se à humilde condição que gera mendigos e crianças de rua. Os humildes que Jesus tem em vista são os indigentes, aqueles que estão em estado de absoluta dependência da ajuda de pessoas compassivas. Por isso, podemos ver na paráfrase de William Barclay o seguinte: bem-aventurado o homem que reconhece sua própria debilidade extrema e confia exclusivamente em Deus. Mas qual é a verdadeira dificuldade de compreender a expressão pobres em espírito? A tradução que estamos usando é a mais tradicional, certamente a mais literal do texto. Os pobres em espírito são aqueles que são espiritualmente falidos, despossuídos, deficientes, são os mendigos espirituais. Quando Jesus disse isso, certamente era algo compreensível, mas hoje em dia, esses termos perderam o seu sentido original, pois é visto como uma condição louvável. Os pobres em espírito não possuem nenhum tipo de... Significa que essas pessoas não possuem nenhum tipo de conhecimento de Deus. Eles estão destituídos de qualidades ou capacidades espirituais. Nos evangelhos, encontramos diversas pessoas assim, em que Jesus faz questão de levar a elas o toque do reino do céu. O grande equívoco reside na nossa forte necessidade de encontrar na condição mencionada algo de bom, algo que Deus supostamente deseja ou exige, servindo assim de um fundamento sensato para ser bem-aventurado. No entanto, Jesus não estava dizendo que ser desprovido de qualidades espirituais seja algo bom, tornando as pessoas dignas de entrar no reino. Geralmente o ser humano deturpa o significado muito mais profundo do ensino de Jesus, porque ele tenta qualificar
como algo elogiável e assim dar o mérito ao ser humano para que ele entre no reino de Deus. Jesus não está aqui dando uma condição meritória, porque ninguém chegará ao céu pelos seus próprios méritos, mas única e exclusivamente pela graça de Deus. As bem-aventuranças não podem ser vistas por nós como recompensas dos estados espirituais, muito menos como um resultado, mas que Cristo mesmo é quem nos leva ao reino do céu. Precisamos tirar da nossa mente toda e qualquer ideia de salvação por atitudes, por obras, por circunstâncias ou casualidade. Por exemplo, alguns defensores da teologia da libertação usavam este versículo para dizer que os pobres, aqueles que eram excluídos da sociedade de consumo, deles era o reino do céu. Esse discurso faz com que as pessoas tenham uma condição meritória e que quase obrigam a Deus a alcançá-las a uma posição de bem-aventurados. O pior é quando alguém acha que não está se encaixando nessas condições e ela pensa, eu não sou bem-aventurado. É claro que a pobreza é um mal social, um mal que deve ser combatido. Mas Jesus não estava dando uma palestra de sociologia. Precisamos ter cuidado para não criar modelos de bênção e maldição. Em síntese, a sociedade contemporânea vive à luz de um único mandamento: serás feliz. Que traduzindo é: buscarás estar satisfeito com tudo o tempo todo. Este único mandamento se decompõe em 3 outros submandamentos. Eliminarás todo o sofrimento, satisfarás todos os teus desejos e realizarás seu pleno potencial. Mas o que Jesus queria mesmo dizer? Jesus estava apontando para a nossa pobreza espiritual, ou em um outro termo mais claro, a nossa falência espiritual diante de Deus. A verdade, queridos, é que somos pecadores, que estão debaixo da santa ira de Deus e que nada mais merecemos senão o juízo divino. Não temos nada a oferecer. Não há nenhum recurso que possa comprar o favor do céu. Como disse Calvino, só aquele que, em si mesmo, foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus, é pobre de espírito. Portanto, a pessoa humilde de espírito é aquela que não tem méritos, não tem obras que satisfaçam o seu próprio eu e que possam ser oferecidos em troca de benefícios que deseja da parte de Deus. Tanto quanto a pessoa possa considerar como crédito está destituído do valor aos olhos de Deus. Ninguém pode negociar com Deus. Ninguém pode dizer, Deus, eu vou fazer isso e o Senhor me dará o céu. E um outro detalhe importante, e que nos ajudará a compreender o que significa ser pobre de espírito, ou pobre em espírito, é que essa pessoa humilde é alguém que aceita a sua condição de escravo no seu relacionamento com o Senhor. O credo mais antigo da igreja era a simples declaração: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor. Os primeiros cristãos devem ter se considerado escravos que pertenciam ao seu Senhor, pois ele os comprou por um preço infinitamente alto. Por quê? Porque não pertencemos a nós mesmos. Não temos condições de fazer trocas com Deus. A obediência é um sinal indispensável a todo escravo grato de Jesus Cristo. Amanhã nós continuaremos nossa reflexão analisando ainda mais profundamente o que significa ser bem-aventurados os pobres em espírito. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia.